Espero que vocês consigam se concentrar aqui até eu revelar o que está ali. Fica todo mundo curioso, né? Mas já já a gente vai falar sobre isso. Eu não sei vocês, mas eu estou perdendo a paciência com a mídia. Eu estou perdendo a paciência. Não tem dois lugares que você lê uma notícia que elas são iguais, né? Se você assiste um canal de televisão, pode ser que um mesmo evento tenha um ponto de vista completamente oposto ao outro canal de televisão que você está assistindo. Ou então um jornal, ou uma revista. Você lê uma revista, o ponto de vista é esse, você lê a outra, é o oposto. Então a gente fica confuso nesse mundo. Você não sabe exatamente onde está a verdade. E esses episódios dessa semana revelaram isso. Eu costumo dizer que o que aconteceu essa semana foi uma cortina de fumaça, todo mundo escondendo alguma coisa. Então, isso está acontecendo o tempo todo, a verdade está difícil de ser percebida, e isso tem afetado todos nós. A única boa notícia é que nós estamos todos juntos nessa. Por isso que a gente se reúne, por isso que a gente é uma comunidade, para ver se um ajudando o outro a gente consegue enfrentar tudo isso. A gente escuta muito falar, uma coisa que está bastante em evidência hoje, psicólogos, líderes, livros que já foram escritos, umas coisas que a gente já fala aqui na capela há muito tempo, mas hoje em dia está muito na modinha falar que a gente precisa começar mudando a nossa mente, né? E isso está na modinha, mas isso é uma verdade muito grande. A gente começa mudando a nossa mente. Quando você muda o seu pensamento, você começa a agir diferente. Então, aí você parte para a ação. Quando você começa a agir repetidamente de uma nova forma, isso se torna um hábito. E quando se torna um hábito, aquilo que você faz repetidamente se torna o seu caráter. Certo? Dá para entender? É uma verdade muito grande. Eu já preguei dessa forma aqui algumas vezes, alguns anos atrás. Isso é uma verdade. Mas nós que nos reunimos aqui, nós que cremos num Deus, nós sabemos que isso não é suficiente. Eu nunca preguei falando disso, dizendo que isso era suficiente. Isso não é suficiente. Existe um fator, Deus, que muda tudo, que interfere em tudo, que faz a diferença em tudo. Então, nenhuma mudança genuína acontece sem Deus. É isso que eu acredito. Nenhuma mudança real acontece sem Deus. Por quê? Porque nós podemos controlar as nossas ações, mas nós não controlamos os resultados. Dá para entender isso? Você pode, com muito esforço, controlar as suas atitudes. Você pode mudar a sua forma de pensar, você pode começar a agir de uma forma diferente em vários assuntos da sua vida, isso é muito legal, isso é muito importante. A gente pode, com muito esforço, tornar essas ações um hábito e mudar o nosso jeito de ser, a gente consegue, e isso é muito bom. No entanto, você conhece alguém, ou você mesmo, que fez tudo certo, pensou do jeito certo, mudou de atitude, e mesmo assim quebrou, ficou doente, se separou, foi um fracasso na família? Sim ou não? Vocês conhecem alguém que já... Não é verdade? Não é suficiente a gente simplesmente tomar atitudes. Isso é o que a gente crê como igreja, né? Não é suficiente, porque a gente não controla os resultados. A gente pode até controlar em algum nível as nossas atitudes, mas o resultado a gente não controla. Isso está escrito na Bíblia de uma outra forma. Mesma coisa está escrito na Bíblia. E Salomão, que escreveu isso, ele fala assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. É a mesma coisa. Você pode fazer plano, você pode calcular, você pode planejar, mas você não controla os resultados. É isso que Salomão está falando aqui. Então, você tem o direito de não acreditar nisso, você tem o direito de não crer em Deus, e você tem o direito de reclamar quando as coisas não derem certo para você também. Certo? Então, a gente tem uma proposta que é incluir Deus nessa equação,
E é isso que a gente crê, é isso que a gente faz aqui todo domingo, toda vez que a gente se encontra. O que todo mundo está buscando, de alguma forma, é o sucesso, é se dar bem no casamento, né? Na vida profissional, nos estudos. Todos nós estamos buscando isso. E aqui eu vou dizer uma coisa que eu já falei outras vezes, mas que eu acho muito importante, a gente saber separar, saber a diferença entre o sucesso e fama. A gente costuma misturar as duas coisas, né? A gente acha que sucesso e fama andam juntos, e não é verdade. Sucesso, a Bíblia já diz isso, mas sucesso o que é? É você ser bem-sucedido em alguma coisa, isso que é sucesso. Então, se eu sou bem-sucedido no meu casamento, eu tenho sucesso no meu casamento. Muito obrigado. Fama é você ficar conhecido por alguma coisa que você faz. Então, você ficar conhecido nacionalmente, ou pelo menos na cidade, em algum lugar, pelo que você faz. Isso é fama, sucesso é outra coisa. Então, o que acontece? Pessoas bem-sucedidas são felizes. Gente famosa nem sempre é feliz. Não é verdade que você conhece, ou já leu biografias de pessoas muito famosas que eram um fracasso na família, nos negócios, e na vida pessoal, na saúde. Então, assim, é óbvio que você precisa incluir no seu dia a dia esse fator Deus que muda tudo. Então, o sucesso é isso, é você ser bem-sucedido naquilo que você faz. A pessoa bem-sucedida é a pessoa que tira algo bom de todas as situações. A pessoa bem-sucedida é aquela que tira algo bom de qualquer situação. Você vai, vamos imaginar a pior situação, você vai num velório, você olha para aquela situação e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Ou você vê uma outra pessoa fazendo alguma coisa, você olha para aquilo e você tira uma lição para você mesmo. Uma pessoa bem-sucedida busca essas coisas. Mais uma vez, citando a Bíblia, Jesus diz o seguinte, que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. Quer dizer, o homem bom, o homem bem-sucedido, é isso que ele faz. Bom, então, a gente quer ver se a gente consegue incluir esse fator na nossa vida. Então, por isso que eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês. Não tem nenhum mistério aqui, tá? Ninguém vai ficar assustado, mas o que normalmente acontece com todos nós? A gente quer se concentrar no nosso estudo, no nosso trabalho e em ter sucesso, em ter progresso na nossa vida. Todos nós, em algum momento, estamos focados nisso aqui. E a gente costuma tratar isso aqui como a coisa mais importante. A gente costuma dizer para nós mesmos, para as outras pessoas, fala, olha, no momento, eu preciso me concentrar nos meus estudos, sabe? Porque senão eu não vou conseguir um bom trabalho e não vou ter sucesso. Então, assim, as outras coisas se tornam menos importantes para mim naquele momento, porque eu estou focado naquilo. Aí você fala, mas e a família? Tá, eu gosto da minha família, eu gosto do meu pai, da minha mãe, eu gosto dos meus filhos, mas no momento eu não tenho tempo para gastar um tempo de qualidade para os meus filhos, porque eu estou nessa fase de estudo, de trabalho, até eu conseguir alguma coisa. Quando eu tiver um pouco mais de tranquilidade, quando os negócios começarem a andar, aí sim, aí eu vou olhar para a minha saúde e para a minha família, quando as coisas estiverem caminhando. Nesse momento aqui eu não posso, mas quando as coisas começarem a melhorar, eu vou dar atenção para a minha família e para a minha saúde. E aí, se eu estiver dando atenção para a minha família, é tudo lógico, né? Eu não vou me esquecer de Deus jamais, né? Deus é uma coisa tão importante, eu vou colocar ele no topo da pirâmide, porque é muito importante. Mas no momento, eu chamo você para servir, você pode ajudar lá na igreja? Rapaz, olha, nesse momento não está dando por causa do meu trabalho, eu estudo e trabalho, então meu horário é muito comprometido, eu não tenho tempo, eu não consigo, mas fica calmo, porque um dia vai mudar. Que dia que vai acontecer isso? Não vai mudar nunca. É mais ou menos o que o Rafa estava falando, se você não tomar uma atitude agora, você não vai tomar depois, porque sempre você vai se perder aqui embaixo. Você vai se perder.
Nunca você vai achar que chegou num ponto que agora você pode cuidar da sua família melhor, da sua saúde, ou colocar Deus na equação. Então, o que acontece com a gente? A gente vai quebrando a cabeça. A gente vai dando cabeçada. A gente conhece... foi tão perfeito o que o Rafa falou aqui, porque é exatamente isso. A gente sabe, a gente conhece, a gente já leu na Bíblia. Mas, na prática, o que a gente faz é isso. É inverter as prioridades. E foi muito interessante, porque eu sou uma pessoa que eu tento prestar muita atenção em tudo que acontece à minha volta. Então, foi muito interessante, na semana passada, o Marcelão estava falando aqui, e ele falou de um personagem bíblico que eu sou apaixonado, assim, eu uso para falar para meus filhos, para uma série de coisas, que ele falou sobre Daniel aqui. Ele contou um momento, um episódio importante na vida de Daniel, em relação à cova dos leões e tal, muito legal, o jeito que o Marcelão falou. Mas quando eu estava ouvindo, eu falei assim, gente, faz tempo que eu não falo desse sujeito. E eu gosto muito desse sujeito, porque ele tem uma lição muito importante para nos ensinar em relação a isso. Então, se você tem a sua Bíblia, eu vou ler um trechinho da vida de Daniel, porque o Daniel é um cara que, assim, todos nós admiramos. Talvez você não admire porque você não conhece, mas é um cara que sábio, inteligente, teve sucesso, foi bem-sucedido e fama, teve tudo. Então, é um modelo para a gente, assim, de falar, puxa vida, o cara conseguiu, apesar de que para a fama ele não dava muito ponto, não. Mas é um cara muito bem-sucedido. Então, ele tem uma lição muito importante para nos ensinar em relação a isso. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra lá em Daniel, no capítulo 1, comecinho do livro de Daniel, que foi escrito... Alguém sabe quem escreveu o livro de Daniel? Nossa, ninguém sabe? Daniel, óbvio, né? O livro de Daniel foi escrito por Daniel. Ok, tá fácil. Então, se você é uma pessoa que hoje está insatisfeita com o rumo que a sua vida está tomando, atenção, se você hoje que está aqui, ou se você está assistindo essa mensagem no computador depois, ou na internet, se você está insatisfeito com o rumo que a sua vida está tomando, Daniel tem uma coisa muito importante para ensinar para a gente hoje. Preste muita atenção. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, o rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Marcelo contou isso um pouquinho na semana passada. Então, o rei Nabucodonosor ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Estão acompanhando? Invadiu a cidade, destruiu tudo, matou quase todo mundo, saqueou a cidade. Só que o rei falou o seguinte, me traga alguns adolescentes, jovens da nobreza, porque eu não quero desperdiçar esses caras matando eles, quem sabe eles possam me servir. Foi isso que ele falou. E aí ele ainda acrescentou, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele, o chefe dos oficiais, deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Percebe que esse rei não tinha nada de bobo. Ele invadiu lá e falou, traz essa molecada talentosa, bonita, inteligente, porque em vez de matar, como eu matei os pais dele, não, a gente acaba de criar eles aqui, ensina a nossa cultura, a nossa religião e todas as coisas, a gente ensina eles aqui, e eles vão dar ótimos servos aqui no palácio. Quem sabe alguns até se destaquem, possam até ser governadores, fazer alguma coisa assim. Era essa a ideia do rei. E o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. O rei falou, eles vão se alimentar disso aqui. E eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso, passariam a servir o rei. Era mais ou menos como assim, eles estão lá na idade do colegial, então eles vão fazer um colegial, 3 anos do colegial, em seguida eles vão fazer um vestibular, e aqueles que tiverem nota melhor vão ser contratados para trabalhar no palácio. Maravilha, uma proposta maravilhosa. Entre esses jovens estavam alguns que vieram de Judá. Daniel,
Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens estavam juntos. Preste atenção. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A primeira coisa que ele fez, falou assim, vou mudar o nome de vocês. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdenego. Presta atenção, às vezes você já leu isso algumas vezes, mas aí pode ser que você está perdendo alguma coisa. Olha só, se você quer uma real mudança, e se você quer impor essa mudança para a pessoa, a primeira coisa é mudar o nome dela. Uma vez eu preguei aqui sobre renominar, dar outro nome. Isso aqui era muito, muito significativo. Você já leu esse versículo, você nunca achou que ele era significativo. Mas se eu der o outro nome para esse rapaz, acabou o vínculo dele com o passado. Acabou. Porque eu já matei os pais, ele já não tem mais nada, não tem mais nenhum vínculo, eu vou dar outro nome, pronto, é uma pessoa nova e não tem mais vínculo nenhum, ele vai começar e vai fazer as coisas do nosso jeito. Percebe? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Parece tão simples quando você lê, mas pensa bem, você foi capturado, você é escravo, num outro país, e culturas opostas, que se odeiam. Você foi capturado para fazer aquilo que o rei estava mandando. Então você vai fazer isso, isso e isso. Daniel falou assim, olha, eu não vou fazer. E sabe que Daniel tinha aqui mais ou menos 17 anos. Né? Às vezes a gente tem muito mais que isso e titubeia, né? Ele tinha 17 anos, ele falou assim, olha, eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa. E qual era o risco que ele estava correndo? O risco de morte. Né? Às vezes a gente fala risco de vida. Vida não é um risco, é risco de morte. Ele estava correndo risco de morte. É óbvio, né? Mas o que aconteceu com ele? E que às vezes acontece com a gente? Às vezes, a gente precisa decidir entre o que é mais seguro e o que é mais digno. Entre o que é mais seguro e o que é mais digno. E entre o seguro e o digno, Daniel ficou com o que era digno. Ele fez essa escolha. Então, às vezes, em prol da dignidade, a gente arrisca a nossa própria segurança. Sabe assim? Às vezes você é tentado a fazer alguma coisa errada na sua empresa, ou no seu casamento, ou fora do seu casamento. Você é tentado, alguém vem para te convencer de alguma coisa, na sua empresa, por exemplo. Sei lá, o chefe fala, olha, as coisas estão difíceis, então é o seguinte, isso aqui vai ter que passar por debaixo do pano, e não sei o quê, não sei o quê. E aí você faz assim, você pensa assim, olha, não sou eu que estou falando isso, é o chefe, então, tudo bem, eu vou fazer porque ele está mandando, mas eu não estou comprometido com isso. Né? Não é assim que a gente faz? Eu não tenho escolha, eu vou ter que fazer porque o chefe está mandando. Não foi assim com Daniel. Não foi assim com Daniel. Então, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, nem com nada que fosse contrário ao seu Deus, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Bom, aqui entrou o fator Deus que eu falei no início. O que aconteceu quando Daniel fez essa escolha, quando ele decidiu? O que aconteceu? Aí entra o fator Deus. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Percebe? Você pode controlar algumas das suas atitudes, mas você não controla o resultado. Quando Daniel tomou essa decisão de firmar no que ele cria, em ficar firme com Deus, quando ele tomou essa decisão, ele não sabia qual seria o resultado, ele sabia que ele estava arriscando a vida. Mas por que ele fez essa escolha? Deus agiu. Porque ele se posicionou, Deus agiu. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso, lhe dava vegetais. O que mais que Deus fez? A esses 4 jovens, o Daniel e os 3 amigos dele, Deus deu
sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Daniel, além disso, sabia interpretar sonhos e todo tipo de visão. Ao final do tempo, né, estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Não é só que eles passaram no teste, não é só que eles foram aprovados, eles foram o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugar. Assim que Deus agiu na vida desses moços. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do seu reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Sabe o que significa esse versículozinho tão simples que você não entendeu? Mas o que tem a ver? O rei Ciro foi o quarto rei depois de Nabucodonosor. Daniel foi líder, chefe, foi bem sucedido durante 4 reinados. 70 anos Daniel foi bem sucedido naquele lugar. Óbvio que nem sempre foi um mar de rosas, óbvio que passou por dificuldades, como todos nós passamos, né? Mas Daniel, todo esse tempo, foi bem sucedido. Teve um episódio que aconteceu com os 3 amigos de Daniel, que você conhece também, que está lá em Daniel capítulo 3, que é muito interessante. O rei Nabucodonosor, ainda no primeiro reinado, ele mandou construir uma estátua de 27 metros de altura, de ouro, e falou assim, olha, todo mundo agora, quando for na inauguração, todo mundo vai se prostrar diante dessa estátua. Mais uma vez, o caráter desses moços foi testado. Porque eles se entreolharam e falaram assim, olha, a gente não vai se prostrar. Como que você agiria? Não é verdade que às vezes você fala assim, só uma coisinha de nada, só uma ajoelhadinha, não vai dar nada. Pô, ajoelho, levanta, pô, tá tudo certo, vou ficar vivo, né? Não é assim que a gente às vezes age? Não foi essa mesma a tentação que Jesus passou com o diabo? O que o diabo falou? Eu te dou tudo, todos esses reinos, todas as coisas, se você simplesmente me adorar, der uma ajoelhadinha. E quando você dá uma ajoelhadinha, meu irmão, você abre uma brecha. Onde passa um boi, passa uma boiada, não tem uma expressão assim? É mais ou menos isso que acontece. O que Daniel e esses moços estão nos ensinando é ficar firme. Você ficar firme, olha, é assim, ponto. Então, quando eles passaram por essa situação, eles devem ter se entreolhado e falaram, olha, a gente não vai se curvar. E isso chegou nos ouvidos do rei. Olha só que interessante essa conversa. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Quer dizer, é Deus que nos defende. Se formos atirados na fornalha, porque a promessa era jogar eles numa fornalha, né, e serem queimados, os 3. Se a gente for atirado na fornalha, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Percebe? Ali eles podiam controlar algumas atitudes, mas não o resultado. Então, o que ele falou? Ele falou, olha, a gente não vai se curvar. Então, se você jogar a gente na fornalha, o nosso Deus, nós cremos de todo o coração que Ele pode nos livrar. Mas, olha a continuação, mas, no entanto, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Se Deus achar por bem nos livrar da fornalha, maravilha. Se não, a gente não vai abrir mão. A gente não vai abrir mão. Qual a ameaça que às vezes a gente sofre e a gente é tentado a abrir mão? Às vezes a ameaça que a gente sofre é um boleto. Né? Ou perder o emprego, ou você ter que se afastar de um grupo de amigos que está te prejudicando, é uma ameaça. Pô, vai ser um negócio desconfortável, vai ser um negócio ruim.
Eu vou administrar isso, não, tudo bem, eu vou engolir essa, eu vou deixar passar. Não é assim que a gente faz? A gente está arriscando, a gente não está arriscando por coisas assim que, considerando o que estava acontecendo com esses jovens, são muito pequenas. Para esse jovem, o que eles estavam arriscando? A vida. A vida. Vocês já sabem o que aconteceu, eles foram jogar na fornalha e Deus livrou eles daquela fornalha, foi uma coisa incrível. Bom, o que Daniel fez e o que a gente deveria fazer é assim, olha, Deus, começa com o Senhor. Começa com o Senhor. Vou repetir o que Daniel fez. Deus, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Em segundo lugar, eu vou me alimentar de certa forma e vou cuidar dos meus amigos. Só temos nós aqui, somos só nós 4, só sobrou isso, mas o Senhor é o fundamento de tudo. Depois vem as coisas, depois vem o trabalho, o estudo, o sucesso, a fama, isso pode vir, pode não vir, pode acontecer, pode não acontecer, mas eu estou tomando uma decisão na minha vida, que eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Amém? Então, às vezes a gente empaca, às vezes a gente emperra, às vezes a vida não anda. Se você for fazer um raio-x do que você está fazendo, você está abrindo mão. Você está cedendo aqui, você está cedendo ali, você está dando um jeitinho aqui. Você não está sendo firme no que você conhece sobre Deus, no que você sabe que deveria estar fazendo. Quem sabe, a gente possa mudar isso hoje. Lembrar que princípios são inegociáveis, não se negocia princípio. Você pode negociar outras coisas. Princípios são inegociáveis, você não negocia. Como que é? Você recebe uma proposta diante do que a palavra nos ensina, diante do que eu entendi de Deus, de Jesus Cristo. É o que eu devo fazer? Não, se eu colocar a luz da palavra, eu não devo fazer aquilo. Ponto, não faço. Ponto, não faço. Percebe? Porque se você fizer isso, se você realmente passar a viver, a partir de hoje, da forma como nós estamos aprendendo aqui com Daniel, o que vai acontecer com você foi profetizado pelo mesmo Salomão, que nós lemos o primeiro versículo. Salomão disse o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O desafio meu e seu é obedecer a Deus em toda e qualquer circunstância. O desafio meu e seu é ficarmos firmes diante das propostas, das tentações, das coisas que a gente sabe que, à luz da Bíblia, não deveriam ser daquele jeito. Se a gente ficar firme, gente, talvez você vai mudar de uma vez a dinâmica da sua vida. Talvez não, eu creio. Você que precisa experimentar para saber. Mas se a gente mudar essa dinâmica, se a gente começar com Deus de verdade, não só na teoria, só no conhecimento. Eu sei aquele versículo de cor. Né? Todo mundo achou que eu ia falar assim, Jesus falou, busca o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça e todas as demais coisas. Não vou usar esse versículo hoje, não precisa dele. Não precisa. Precisa é praticar, porque você já sabe. Precisa é você se posicionar. É isso que precisa. Fazer o que Deus determina, demonstrando sua total confiança nele, que ele pode fazer qualquer coisa. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, se assim você o fizer. Amém? Amém. A gente vai ter um momento de ceia e eu quero sugerir que você faça o seguinte. A gente vai cantar uma música, eu vou orar ainda com vocês, mas eu quero que você faça o seguinte. Quando Jesus compartilhou o pão e o vinho, ele disse assim, olha, esse sangue representado aqui pelo vinho, significa uma nova aliança, um novo combinado, que a partir de agora os seus pecados serão perdoados pelo sacrifício de Jesus. É isso que quer dizer. Minha proposta para você, nessa noite, em especial,
é que você renove a sua aliança com Deus. Deus, eu entendi o que o Senhor fez por mim. E eu quero hoje começar uma nova aliança. De verdade, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar. De verdade. Não mais só no discurso, ou quando eu estou na igreja, ou quando eu encontro os irmãos, mas de verdade. Amanhã, segunda-feira, terça-feira, no seu trabalho, no seu estudo, nos seus relacionamentos, você de verdade colocar Deus em primeiro lugar. Então, Deus tem todo campo para agir na sua vida. Amém? Vamos orar então. Deus, a gente pensa que sabe um monte de coisa. Às vezes a gente até decora algumas coisas, mas quando a gente enfrenta o nosso dia a dia, as tentações, as pessoas, muitas vezes a gente não age de acordo com o que a gente acredita, ou pelo menos o que a gente profere. Eu quero pedir que, em nome de Jesus, que essa lição que nós aprendemos com Daniel, aquele menino de 17 anos, que falou assim, olha, eu posso arriscar minha vida, mas em primeiro lugar é o meu Deus. Depois o resto. Se vai contra o meu Deus, é não. Se é favorável, sim. Deus, que a gente possa ter essa coragem, Deus. Amanhã, segunda-feira, no nosso trabalho, quando a gente entrar no computador, na internet de novo, quando a gente for convidado para uma festa ou para um grupo que a gente sabe que o que vai acontecer ali não é legal, diante do que a gente aprende na palavra, que a gente tenha coragem de falar assim, não, a partir de hoje é Deus em primeiro lugar, depois o resto. E assim, Deus, eu sei que o Senhor vai agir nas nossas vidas, porque isso é tudo que a Bíblia nos ensina. Então eu oro, Senhor Deus, para que cada um tenha essa lembrança nos próximos dias do resto das suas vidas. Que a gente possa, sim, considerar colocar o Senhor em primeiro lugar. Que a gente renove a nossa aliança com o Senhor, o nosso compromisso de te servir, de te colocar em primeiro lugar. E que assim o Senhor possa agir nas nossas vidas, transformando as nossas vidas e fazendo com que a gente possa experimentar a vida plena que Jesus veio oferecer. É em nome de Jesus que nós oramos, já também abençoando esses elementos da ceia, para a glória do teu nome. Amém. Estou com as mãos levantadas para ti, louva, pois destes tudo em mim, meu ser, a ti, ó Senhor, entrego o que sou, é teu. Estou com as mãos levantadas para ti, louva, pois destes tudo em mim, meu ser, a ti, ó Senhor, entrego o que sou, é teu. Estou com as mãos levantadas pra ti, louva, pois destes tudo
Que isso seja uma verdade para todos nós, a partir de hoje, em nome de Jesus. Uma excelente semana, não vai embora rapidinho, não. Dá um abraço em pelo menos 28 pessoas aqui. Essa é a sua família, essa é a nossa comunidade, e a gente quer que você conheça mais pessoas, se envolva, porque nós estamos na mesma caminhada, um ajudando o outro, amém? Deus os abençoe.